Dos textos talvez mais lidos, mais ministrados, milagre dos 5 pães e 2 peixes. Todos já ouviram, todos conhecem. E eu fiquei orando ao Senhor, dizendo: o que falar, Pai? O que ministrar através de um texto que é tão conhecido? E aí Deus me fez ir a essa consciência, porque o texto evidencia algo tão pouco diante de uma grande necessidade. A Bíblia diz que eram 5.000 homens, porque naquele tempo só se contava homens. Mas, possivelmente, cada homem era acompanhado por uma mulher e crianças. Então, alguns teólogos dizem que ali havia cerca de 15.000 pessoas. 15.000 pessoas famintas. 15.000 pessoas esperando algo de Jesus. Mas a realidade presente era algo muito pouco. E eu quero que você possa ouvir Deus falar com você nesse momento, aqui nesse lugar, sobre o pouco que você tem hoje, sobre situações que aos seus olhos são tão insignificantes, sobre coisas que você possui que para você é pouco demais, você precisaria de mais, você precisaria talvez de mais tempo. Tem pessoas aqui que têm olhado e têm dito para ela mesma que tem tanto pouco tempo para fazer as coisas. Talvez o que você olha e enxerga é que você é pouco amado ou pouca amada por alguém que você gostaria de receber mais amor. Tem pessoas aqui que estão vivendo com pouquíssima vontade de fazer alguma coisa para mudar a sua vida. Tem pessoas aqui que estão vivendo com pouquíssima disposição de mudar a realidade do seu casamento, de mudar a realidade da sua história. Tem pessoas aqui que estão vivendo com poucas amizades, porque muita gente já abandonou você, muita gente já bloqueou você na rede social, muita gente já te deu as costas. Tem pessoas aqui que têm pouquíssimos lugares para ir, porque os recursos não te permitem. Tem pessoas aqui que têm pouquíssimo dinheiro na sua conta bancária. Tem pessoas aqui que têm pouquíssimo conhecimento das escrituras. Mas o fato é que você está no lugar certo e diante da pessoa certa, porque Jesus está nesse lugar. Não sei se você se identificou com algo que eu falei aqui, mas eu me identifiquei com muitas. Porque existem situações e existem áreas da nossa vida que aos nossos olhos hoje, a gente pode afirmar: isso é muito pouco para eu fazer algo. Isso é muito pouco para eu mudar a minha história. Isso é muito pouco para eu conquistar. Isso é muito pouco para eu sair da estação que eu estou. Isso pode ser um grande problema. E é um grande problema para a vida de muitas pessoas. Mas nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Porque talvez o pouco que você enxerga seja o suficiente que Jesus precisa. Diga assim: o pouco que eu tenho é o suficiente que Jesus precisa. Se eu fizesse uma pergunta aqui: quantos que estão aqui têm um problema hoje para ser resolvido? Levanta sua mão sem nenhuma timidez. Quantos que estão aqui têm um problema hoje para ser resolvido? Esse que está falando aqui é o primeiro a levantar a mão. E todos nós nos deparamos com algum problema a ser resolvido. Esse texto fala sobre um grande problema. Você vai ver já já. Nós vamos já já perceber qual era o grande problema desse texto. Mas eu e você temos problemas. Ou um grande problema, ou um problema a ser resolvido. Mas o que não pode faltar é a fé de que existe um Deus que faz milagres. Se tem problema, você precisa agora somar com a tua fé. Porque problema mais fé, diga assim: problema mais fé é igual a milagre. Milagre, irmãos, não acontece sem um problema. Já percebeu que todos os milagres de Jesus foi para resolver um problema? Então, se você tem um problema, você precisa agora unir a tua fé ao teu problema e você vê Jesus operar um milagre na sua direção.
Tem gente que pede a vida toda por um milagre, mas também pede que o Senhor o livre de problemas. Não está errado a gente pedir: Senhor, me livra de problema. Eu não quero problema, eu não quero dor de cabeça, eu não quero estresse, eu não quero ter situações que vão me tirar a minha beleza, que vão desgastar a minha pele, que vão arrancar os meus cabelos. Mas entenda que Jesus só faz milagre onde tem problema. Jesus só faz milagre onde tem dificuldade. Jesus só faz milagre onde a coisa é impossível aos nossos olhos. No texto nós encontramos um problema. Qual era o problema? A Bíblia diz que Jesus tinha enviado os discípulos para cumprir uma missão. Os discípulos foram cumprir a missão de forma excelente. Voltaram para prestar um relatório, porque isso é saudável. Voltaram e disseram: mestre, nós fizemos isso, fizemos aquilo. E Jesus, ouvindo tudo o que eles estavam falando, aí Jesus, o texto diz que havia muita gente indo e vindo, era um tumulto, era aquela agonia, porque era muita gente indo e vindo. Aí Jesus diz: olha, vamos fazer o seguinte, vamos atravessar e vamos para um lugar mais sossegado, onde vocês vão poder descansar. Porque eles foram para uma missão que nem tempo tinham para comer. Então os discípulos voltaram depois de uma missão famintos, com fome e cansados. Jesus diz: vamos para o outro lado, lá vai ser um lugar mais tranquilo, nós vamos poder conversar melhor e vocês vão poder descansar. Então existia um problema, porque quando Jesus entra no barco, a multidão percebeu o que eles estavam fazendo e se anteciparam e atravessaram para o outro lado. A Bíblia diz que saiu gente de toda a cidade e foi para o outro lado e chegaram primeiro do que Jesus no barco. Quando Jesus coloca o pé do lado de fora, a Bíblia diz que ele se depara com uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus faz a leitura e percebe que havia um grande problema. Uma multidão, num lugar deserto, com fome, cansada e sem comida por perto. Esse é um grande problema a ser resolvido. Amém? Você está comigo aqui? Como dar comida a 15 mil pessoas num lugar deserto, num lugar onde as pessoas estavam cansadas, não tinha comida por perto e nem tinha recursos financeiros para isso? Esse era o problema que era necessário ser resolvido. Mas Jesus estava preparando um cenário para um milagre. Tem coisas que a gente não entende, mas a gente precisa continuar confiando. Nem tudo você vai entender hoje, porque Deus está movendo assim a sua vida, porque Deus está permitindo você enfrentar isso hoje. Mas é porque antes do milagre acontecer, o cenário precisa ser preparado. Olha para essa pessoa e diga assim: Deus está preparando um cenário na sua vida para um grande milagre acontecer. Sabe por que você está passando por isso? É porque Ele está preparando o cenário. Sabe por que está faltando isso para você? É porque o cenário está sendo preparado. Quando o cenário estiver pronto, diga assim: se prepare, porque vai acontecer o maior milagre que você já experimentou até hoje. A gente não vai entender tudo que Deus faz. E é até melhor que não entenda. Porque se Deus revelasse tudo a você, você desistiria antes de terminar a sua jornada? Tem coisas que Deus não vai nos mostrar e nos falar, porque a gente vai ser o primeiro a desistir. Ele vai deixar a gente passar por isso. Porque quando você passar por isso, o milagre acontece na sua vida. Deus permite nós sermos provados só para ver a nossa reação. Principalmente quando a gente diz: eu confio em Ti, Senhor. Aí Ele diz: eu vou provar se você realmente confia. E a nossa reação fará toda a diferença para o milagre. O milagre começa quando o problema aparece. E os discípulos reconhecem o problema. Porque os discípulos dizem: Jesus, está anoitecendo, manda esse povo embora. Porque eles estão famintos, com fome, não tem lugar para comprar pão aqui e a gente não tem dinheiro. Os discípulos reconhecem o problema, porém, eles queriam que Jesus fizesse do jeito deles. Quantos de nós não reconhecemos o problema? Porque eu perguntei agora há pouco: quem daqui está com problema? A maioria levantou a mão, porém, a grande parte quer resolver o problema do seu jeito. E aí é onde está o nosso maior erro, é que a gente quer que Jesus faça do jeito que a gente quer. Os discípulos chegaram para Jesus dizendo: Jesus, manda embora a multidão,
porque não têm onde comprar pão, e eles estão famintos. Vai chegar a noite e o problema vai aumentar. Mas nós precisamos entender que com Jesus não é do nosso jeito. Com Jesus é do jeito dele. Não adianta a gente querer dar comandos e ordens para Jesus fazer do nosso jeito, do nosso querer. A gente precisa confiar e obedecer e esperar, porque o melhor vem das mãos do Senhor. Não ache que Jesus precisa do seu jeitinho. Não ache que Jesus precisa da sua inteligência, da sua estratégia. Não ache que Jesus precisa dos seus conselhos. O que Jesus espera é a sua disponibilidade. O que Jesus espera é do seu coração sensível para ouvir o que Ele tem para te falar. O que Jesus espera é apenas da sua entrega. E aí vem a pergunta: o que você tem hoje para entregar ao Senhor? O pouco nas mãos de Jesus é o suficiente. Não é sobre o quanto nós temos, mas é sobre nas mãos de quem nós estamos colocando. Nas mãos de quem você tem colocado a sua vida? Nas mãos de quem você tem colocado a sua família? Nas mãos de quem você tem colocado as suas finanças? O segredo é colocar nas mãos de quem sabe resolver. Sabe, irmãos, quem sabe resolver esse problema da sua vida é o Senhor. Quem sabe a solução para resolver essa causa da sua família é o Senhor. Então você precisa entregar nas mãos dele, porque ele tem a saída. Jesus aqui não está perguntando aos discípulos, ele pergunta: quantos pães tem aí? O que vocês têm aí? Jesus não pergunta se o que eles têm é suficiente. Jesus pergunta: o que vocês têm aí está disponível para eu usar? Jesus não está perguntando a você nessa noite, preste bem atenção nesse detalhe desse texto. Ele não está perguntando se o que você tem é o que você entende que é suficiente para o milagre acontecer. Ele está perguntando se o que você possui hoje está disponível para ele usar. Pergunta essa pessoa aí: se Jesus quiser usar a sua vida hoje, está disponível para ele usar? Pergunta ele assim: se Jesus quiser usar o teu casamento hoje, ele está disponível para ele usar? Pergunta a essa pessoa aí: se Jesus quiser usar os teus filhos hoje, eles estão disponíveis para ele usar? Pergunta ele aí: se Jesus quiser usar a tua casa hoje, ela está disponível para ele usar? Pergunta ele aí: se Jesus quiser usar o teu veículo hoje, ele está disponível para ele usar? Agora pergunta assim: se Jesus quiser usar o teu dinheiro hoje, ele está disponível para ele usar? Será, irmão? Ou a gente dá aquele jeitinho de dizer assim: Jesus, eu só tenho aqui esse pouquinho. Quantos de nós não queremos resolver os nossos problemas do nosso jeito? Quantos queremos a solução, mas queremos que Jesus faça de acordo com a nossa estratégia? O segredo é colocar na mão de quem resolve. Diga assim: o segredo, diga mesmo, o segredo da minha vida é colocar o que eu tenho nas mãos daquele que pode fazer o milagre. Ele quer usar o que você tem disponível. Coloque disponível nas mãos dele o que você tem. Você está comigo aqui? Agora, paz, porque o milagre não aconteceu nas mãos de Jesus. O milagre aconteceu nas mãos dos discípulos. E aí a gente vai aprender aqui, eu quero compartilhar e encerrar essa mensagem. 3 verdades que a gente precisa sair daqui com elas conscientes. Quantos querem uma multiplicação na sua vida? Quantos querem uma multiplicação em áreas da sua vida? Aquilo que está pouco para você. Eu citei aqui no começo da mensagem: talvez é pouco tempo, talvez é pouco amado, talvez é poucas pessoas, talvez é pouco recurso financeiro, talvez é pouco lugar. Que está pouco para você? Quantos querem que Jesus multiplique nessa noite?
Quantos querem viver o milagre da multiplicação nessa área? Levante sua mão direita e diga: eu quero, em fé, experimentar do milagre da multiplicação na minha vida e na minha casa. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite? Mas a gente precisa aprender as lições aqui com esse texto. Está comigo? Você está comigo, amém? E a chave está no verso 41. E eu quero só ler ele para a gente ministrar aqui. Verso 41, a Bíblia diz: tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças, partiu os pães, entregou aos discípulos, para que os discípulos servissem ao povo, e tendo dividido os 2 peixes entre todos, todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios de pães e peixes para a glória do Senhor. Você pode dar um glória a Deus aí bem forte? Primeira coisa, se você quer viver a multiplicação nessa área que está pouca da sua vida, a primeira coisa que você precisa é aprenda a receber. Aprenda a receber as coisas de Deus para a sua vida. O texto diz que Jesus recebe nas suas mãos aquilo pouco que existia ali. Diante de um grande problema, 15 mil pessoas, para alimentar, irmão, 15 mil pessoas, precisaria de muita comida. Mas chega até Jesus apenas 5 pães e 2 peixes. Aos olhos de todas as pessoas aquilo não era nada. Aquilo só seria suficiente para o menino que estava com essa comida na lancheira. Que saiu de casa e a mãe preparou aquele lanche. Você vai para a praça, menino, leva a comida porque você vai sentir fome. Possivelmente aquele menino gostava de comer, era igual o meu menino, que comia bastante. Os discípulos descobriram que ali havia um menino que tinha um lanchinho de 5 pães e 2 peixes. Os discípulos chegaram: olha, menino, você pode doar isso aí? Como eu vou dar aquilo que eu preciso? Mas o menino ofertou. Chegou nas mãos de Jesus o pouco. Jesus recebe, o texto diz que ele, tomando aquilo ali, ele olha para os céus e dá graças. Essa expressão, irmãos, não pode passar batida aos nossos olhos, ao nosso coração. Isso aqui é profético demais para a gente fazer vista grossa. Isso aqui Jesus está ensinando aos discípulos a aprender a receber, mesmo que seja o pouco. Mesmo que seja o pouco aos seus olhos, aprenda a receber. Antes de tudo, precisamos ser grato, porque quem aprende a receber, aprende a ser grato. Quem aprende a receber, aprende a se mover em gratidão. E quem se move em gratidão, abre os céus na sua direção, porque gratidão é abrir a porta das comportas do céu, para que o milagre aconteça sobre nós. Enquanto a ingratidão bloqueia, a gratidão abre portas. Aqui Jesus está ensinando que para que o pouco se multiplique, é preciso ser grato pelo pouco. E tem muita gente que, em vez de estar agradecendo pelo pouco que tem, eu tenho pouco tempo, agradeça. Eu sou pouco amado, agradeça. Eu tenho poucos amigos, agradeça. Eu tenho poucos lugares para ir, agradeça. Eu estou passando por alguma, agradeça. Porque se você agradece pelo pouco, você começa a gerar o milagre do muito na sua direção. Se fosse eu e você no lugar de Jesus, a gente iria murmurar e dizer: isso aqui não dá para nada. 5 pães só dá para mim. 5 francesinhos. Quem come aqui 5 francês? Um cafezinho quentinho. Você quer esconder o jogo? Eu bem não sei que você come 5 francesinhos, ainda amassa, ele assim dobra, bota de uma vez só. Quantos de nós não estamos murmurando no lugar onde deveríamos estar agradecendo? Quantos de nós não estamos reclamando do pouco que tem, quando deveríamos estar olhando para o céu e agradecendo a Deus pelo pouco que nós temos? Aqui Jesus ensina que para o pouco se tornar muito, é preciso haver uma estrada chamada gratidão. Está na hora de nós deixarmos a ingratidão de lado. Nós estamos vivendo no meio de uma geração ingrata. Uma geração que falta o reconhecimento das coisas. Você faz tanto por alguém, no final essa pessoa vai dizer que você não fez nada mais do que a sua obrigação. E tem muita gente adoecendo por isso. Mas não se preocupa não, você precisa só guardar o teu coração na gratidão.
e ensinar as pessoas a serem gratas perto de você. Jesus olha para o alto. Diga assim: Jesus não olhou para a direita, não olhou para a esquerda, não olhou para trás, não olhou para baixo. Jesus olhou para o alto, Jesus olhou para o céu, Jesus olhou para o lugar correto para o milagre acontecer. Então, quando tiver umas circunstâncias que parecem não ter solução, que parece não ter saída, olhe para o lugar certo. Olhar para o alto é confiar. Olhar para o alto é você dizer que você está grato a Deus pelo que você está passando. Diga assim: gratidão multiplica. Diga aí: gratidão multiplica. Diga: ingratidão rouba. Coração grato faz acontecer, irmãos. Um coração grato faz a coisa acontecer e não vive para reclamar. Por isso que a Bíblia nos aconselha em 1 Tessalonicenses 5,18: tem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para você. Balance esse crente pentecostal aí e diga assim: está na hora de você agradecer mais e reclamar menos, em nome de Jesus. Agora eu pergunto a você: se Jesus pegasse os pães, os discípulos estavam ao redor de Jesus, Jesus diz: olha, coloca todo mundo sentado aí em grupo de 50 e de 100, organiza a casa, vai acontecer algo extraordinário. Aí Jesus pega os pães. Se Jesus, presta atenção aqui, se Jesus partisse os pães para os discípulos antes de dar graça, o milagre não aconteceria. Se os discípulos tivessem começado a entregar os pães antes que eles fossem abençoados por Jesus, os pães não teriam sido multiplicados nas mãos dos discípulos. Tem muita gente aqui, irmãos, que está deixando de agradecer a Deus, está deixando de consagrar a Deus o pouco que você tem, e está vendo que o pouco não está mudando. Hoje o Senhor está levando você ao lugar do conserto. Hoje Jesus está despertando você às coisas que você deixou de fazer. Hoje Jesus está chamando a sua atenção aqui. Você já parou de orar agradecendo na mesa antes de comer. Você já não senta mais com a sua casa para orar antes de colocar a comida na boca. Você já não ora mais agradecendo pelo salário que você tem, mesmo sendo um salário mínimo. Você já não está dando mais graça. E você não está vendo a coisa multiplicar, você está vendo a coisa diminuir. Jesus está chamando a nossa atenção aqui. Está na hora de você voltar a fazer as coisas que você não pode deixar de fazer. Jesus pega os pães, dá graças, olha para o alto e aí começa a entregar nas mãos dos discípulos. Sabe, irmãos, isso é muito semelhante, porque o mesmo acontece, preste atenção aqui nessa chave para você desbloquear a sua vida financeira. O mesmo acontece com a nossa vida financeira. Quando nós não consagramos ao Senhor a nossa vida financeira, o nosso salário, nossa renda, não multiplica. Tem muita gente aqui que no lugar de entregar o dízimo, usa o dízimo para outra coisa. Pregação não tem a ver sobre dinheiro, mas Jesus está falando comigo e com você. Se você quer destravar a sua vida financeira, se você quer ver multiplicar a sua renda, antes de qualquer coisa, olhe para o alto, agradeça a Deus e consagre o seu salário ao Senhor. Como eu posso consagrar, pastor? Pegue a primeira parte e devolva ao Senhor. E você vai ver Jesus fazer o milagre da multiplicação sobre as suas finanças. Quantos creem nisso? Isso é Bíblia, irmão. Se você quiser experimentar, você precisa cumprir o que a Bíblia diz. Agradeça pelo pouco que tem. Você vai ver Jesus se tornar o muito. Segunda lição: antes de multiplicar, busque celebrar. O texto vai dizer que Jesus deu graças ao Senhor. Ele olha para o alto. Ele agradece pelo pouco que tem. Ele celebra porque ele dá graças a Deus. E ele parte os pães.
Jesus estava ensinando uma outra lição preciosa para a gente multiplicar o pouco. É celebrar, é aprender a se alegrar com o que nós temos. É não deixar o diabo minar a semente da tristeza. É não deixar o diabo minar a semente da insatisfação no nosso coração e na nossa mente. Muita gente satisfeita, tem tudo, tem saúde, tem pessoas, tem um salário, tem um emprego, mas vive insatisfeita, vive reclamando, vive mais triste do que feliz. Está dando brecha para o diabo minar uma semente de tristeza que tem roubado a sua esperança. Hoje você precisa vencer isso e colocar por terra toda a investida do diabo no seu coração, e você aprender a celebrar pelas coisas que Deus fez, pelas coisas que Deus está fazendo e pelas coisas que Deus fará na sua vida e na sua casa. Aqui Jesus estava ensinando nada mais nada menos do que reagir ao problema. Porque tem muita gente que apenas reclama e nada faz. Tem gente que reclama e nada faz. E tem gente que ainda reclama de quem faz. Jesus estava dizendo aos discípulos: reaja ao problema. Os discípulos estão dizendo: mas a circunstância está aí, é muita gente, pouco peixe e pouca comida. Às vezes, meu irmão, Jesus não vai mudar a circunstância aos nossos olhos, Jesus vai mudar a gente no meio da circunstância. Às vezes Jesus não vai tirar o problema de você, Ele quer mudar você no meio do problema. Então entenda e aprenda a celebrar as coisas que Jesus está fazendo na sua vida e através da sua vida. Para de só olhar para a dificuldade, comece a celebrar pela oportunidade do milagre acontecer. Comece a celebrar pela oportunidade que Jesus concede a você. Lembra de Elias, quando foi a Serepta, sustentado por uma viúva? Quando Elias chega lá e pergunta à mulher o que ela tem, ela diz: eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, vou fazer a última comida, vou comer com meu filho e vou morrer. Elias diz: faça isso aí, mas faça primeiro para mim. Era Deus falando, como Ele fala comigo, com você nessa noite. Está na hora da gente aprender a celebrar pelas coisas que Deus faz. A mulher disse: como assim eu vou fazer para você? E quem vai ser eu, do meu filho aqui? A gente vai morrer? Quantos de nós iremos entregar a Deus a única coisa que a gente tem? Quantos somos capazes de entregar tudo o que nós temos nas mãos do Senhor e confiar que Deus vai multiplicar? Aquela mulher fez a comida e entregou para Elias. Sabe o que aconteceu? Elias disse: vá buscar as vasilhas. Pegue todas as vasilhas que você puder. Balance esse crente pentecostal e diga assim: Deus está dizendo a você nessa noite: se prepare para pegar vasilhas. Diga aí, balance ele, diga assim: se prepare para começar a usar vasilhas, porque Deus vai fazer multiplicar o azeite e a farinha da sua casa. Não vai faltar o recurso de Deus para você. A mulher pegou vasilhas emprestadas, pegou quantidade, e aos olhos, Deus vai fazer você enxergar uma multiplicação extraordinária na sua vida. Aos olhos dela, a farinha não parava, o azeite não cessava, e Deus foi fazendo multiplicar aquilo que era pouco. Assim será sobre a sua vida. Antes de Jesus multiplicar, Ele preparou o cenário, Ele organizou o povo. Ele diz: agora faça a sua parte. Hoje Jesus está dizendo: faça a sua parte. Faça o que você precisa fazer. Você deixou de fazer, está na hora de você voltar a cumprir. Hoje Jesus está dizendo: reaja ao problema. Não fique só olhando e reclamando. Você precisa reagir, você precisa se levantar, você precisa fazer a sua parte, você precisa abrir o caminho, você precisa obedecer ao Senhor. Se tem uma coisa que eu creio, é que nós só recebemos daquilo que nós reagimos. Diga assim: eu só recebo daquilo que eu reajo. Se você ficar só como espectador, você não recebe. Você precisa reagir ao que Deus está falando. Você precisa reagir ao que Deus está fazendo. Você precisa reagir ao que Deus está te guiando. Você precisa reagir ao que Deus está te dando um comando. Você precisa reagir, porque você só recebe daquilo que você reage, e você só desfruta daquilo que você celebra. Se você não tem coragem nem de celebrar o que Deus está fazendo, você não vai desfrutar. Nós somos uma igreja que celebramos o que Deus faz na vida do outro, porque como Deus derrama na vida dessa pessoa que está ao seu lado, vai chegar também na sua casa. Porque se você celebra pela conquista do outro, Deus também honra a sua vida. Celebrar é se mover em generosidade. Quem celebra, normalmente são generosos.
Aprenda, irmãos, a ter um coração generoso. A gente não nasce generoso, a gente precisa desenvolver generosidade na nossa natureza. A gente precisa lutar contra a nossa natureza avarenta do ser humano, que está muito mais preocupado, eu vou dar, mas eu vou receber o que em troca. Mate essa natureza carnal, avarenta, que não vem de Deus. Porque se você confia num Deus que é generoso, que deu o seu único filho para morrer ao seu favor, tudo que você entregar não chega nem aos pés daquilo que Ele já te deu. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? Jesus precisou agradecer, celebrar para repartir. Essas são verdades que geram multiplicação sobre a nossa vida. Jesus estava mudando o nível dos discípulos, fazendo eles entender que o plano de Deus não é um plano individual, é um plano coletivo. Deus não trabalha com planos individuais, Deus trabalha com planos coletivos. Quando Deus faz um milagre é para alcançar uma geração. Quando Deus faz algo é para alcançar a sua casa. Quando Deus faz algo em você, não é só sobre você, é sobre a sua família, é sobre os seus vizinhos, é sobre os seus amigos, é sobre a sua geração. Deus não trabalha com individualismo, Deus trabalha no coletivo. É para todos experimentar do milagre. Mas a gente é egoísta demais, a gente quer o milagre só para a gente só pensa em nós. O plano de Deus é coletivo. Como aconteceu? O menino entregou a comida aos discípulos. Os discípulos levou a comida na mão de Jesus. Jesus levou até o Pai. O Pai volta para Jesus. Jesus parte e devolve aos discípulos. Os discípulos voltam para a multidão. Não sei se você pegou, mas aquilo que Jesus derrama em você, Ele quer usar você para alcançar mais pessoas. Talvez você comece a entender porque Jesus está fazendo você prosperar. Não é para te enriquecer. É para usar você para abençoar pessoas. Poucos dizem amém. Porque a gente quer enriquecer. Mas Jesus quer mudar o seu nível. Balança essa pessoa e diga assim: Jesus quando muda. Mas diz mesmo, diz assim: Jesus quando muda a sua vida financeira, não é para te enriquecer. É para mudar o seu nível. É para mudar a sua estação. É para Ele usar você nessa geração. Jesus estava mudando o nível dos discípulos, dos apóstolos. Quando Jesus te faz subir de nível, é porque Ele quer usar você para abençoar pessoas. E é isso que Ele ama. Ele ama ver que você celebra pelo que Ele está para fazer. Quando você usa o que Deus te deu, quando você usa o que Deus te deu só para você, você quer matar a sua fome. Porque aqueles discípulos, 12 apóstolos, eles estavam com fome. Porque saíram de uma missão com fome, atravessaram o lago com fome, chegou lá no meio da multidão com fome. Jesus diz: vão procurar comida com fome. Eles acham 5 pães com fome, levam até Jesus com fome. Jesus dá graças a Deus e eles continuam com fome. E Jesus coloca na mão deles agora o pão e diz assim: não é para você comer, é para você servir aos outros. Que nível é esse de tratamento que Jesus quer conosco? Deus está dizendo: baixa a bolinha aí. Eu não estou dando para você matar a sua fome. Eu estou dando porque eu quero usar você para alcançar uma multidão que está faminta. Eu estou dando a você porque eu quero usar você para alcançar uma multidão que está perdida. Eu estou dando a você porque eu quero usar você para alcançar uma multidão que está aí fora, como ovelhas que não tem pastor. Eu estou dando a você porque eu quero usar você como instrumento nessa geração para matar a fome daqueles que precisam do pão da vida. Agora, esquecer da nossa fome para pensar em matar a fome do outro, isso é evangelho de Jesus. Evangelho genuíno de Jesus é isso.
chamado de Jesus para a nossa vida é nesse nível. É loucura aos olhos do mundo e dos homens distribuir comida quando eu estou com fome. Mas isso é evangelho. Isso é Cristo naquela cruz. Isso é o que Jesus fez na cruz por mim e por você. Para nos dar um coração nesse nível. E a Bíblia nos ensina, a Bíblia é linda, porque ela nos ensina em Provérbios 11, 25. O generoso prosperará. O generoso prosperará. O generoso vai prosperar em tudo que colocar sua mão. E aí o texto diz: e quem dá alívio ao quem precisa, alívio receberá do Senhor. Ser abençoado é bom, irmãos, mas abençoar alguém é muito melhor aos olhos do Senhor. Quantos estão recebendo essa palavra de Deus no teu coração? E para terminar, antes de multiplicar, escolha repartir. Você precisa agradecer, você precisa celebrar, mas você não pode reter. Para que o milagre aconteça, você precisa completar os ciclos. Agradeça, celebre, mas reparta. O texto diz que em seguida entregou nas mãos dos discípulos, diga: sirvam a todos. Os discípulos saem, 5 pães divididos para 12. Eles saem com um pedaço de pão e um pedacinho de peixe. Quando eles dão um passo em direção à multidão, aos olhos deles, eles começam a ver que sobre suas mãos, começa a ver a multiplicação do Senhor. Eles dão pão e Jesus multiplica. Eles dão e multiplica. Eles dão e multiplica. Eles dão e multiplica. Eles dão e multiplica. Assim será sobre a sua vida. Você vai repartir e Jesus vai multiplicar. Você vai dar e Jesus vai multiplicar. Você vai abençoar e Jesus vai multiplicar. Você vai repartir com alguém e Jesus vai te dar o que você precisa. Jesus estava ensinando sobre ter um coração de servo, repartir. Mesmo os discípulos recebendo nas mãos aquilo que mais precisava, que era comida, irmãos. Eles precisavam crer na palavra de Jesus. Jesus dizendo: isso não é para você comer, isso é para você repartir. Jesus está dizendo a alguém aqui nessa noite: eu estou te dando algo que não é para você comer, é para você repartir. Porque quando você começa a repartir, aí eu começo a multiplicar na sua vida. Só que a gente faz o contrário. Porque a gente não tratou da nossa natureza ainda avarenta. A gente recebe e a gente quer encher o nosso bucho. A gente quer matar a nossa fome. Aí depois, se sobrar, aí eu penso em repartir. Jesus está dizendo: então você não preparou um ambiente para o milagre. Ambiente de milagre não é ambiente de avarento. Diga assim: ambiente de milagre é ambiente para generoso. Diga aí, diga essa pessoa, diga assim: ambiente de milagre é ambiente para generoso. Eu não conheço um generoso que não experimente do milagre da multiplicação do Senhor. Quer multiplicar o pouco que você tem? Aprenda a repartir com mais alguém. Quer multiplicar o pouco que você tem? Aprenda a repartir com mais alguém. Mas eu só tenho um pouquinho. Reparta e você vai ver Jesus multiplicar. Isso é para quem crê, irmão. Isso é só fé. Isso é fé. Isso não é matemática, isso é fé. Isso não é lógica, é fé. Isso não é raciocínio humano, isso é fé. Eu só tenho um pouquinho. Reparta e você vai ver Jesus multiplicar. Eu só tenho 5 pães, 15 mil pessoas. Reparta e você vai ver Jesus alimentar as 15 mil pessoas e ainda fazer sobrar 12 cestos cheios. Ai, pastor, mas isso aí foi na Bíblia. Ah, irmão, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui. Se você não crê, eu creio. Porque Ele faz o mesmo milagre hoje nas suas mãos, se você crê. Irmãos, uma coisa eu aprendi com Jesus. Quem senta na mesa e não se preocupa com o próximo. Quem senta na mesa e só se preocupa em fazer o seu prato e comer nas carreiras porque quer matar a sua fome, mas não se preocupa se o arroz vai dar
dividir direitinho para que todos estão na mesa, o feijão vai dar para todo mundo. Se não dá, tira um pouquinho do meu para que o outro também coma. Quem senta na mesa e não é capaz de fazer isso, não constrói ambientes para viver o milagre da multiplicação do Senhor. Não aprendeu sobre generosidade. Você está comigo? Você está entendendo o que Jesus está falando? Tem gente assim? Tem gente assim? Conhece alguém assim? Diga, meu vizinho. Faça diferente, você vai ver Jesus agindo na sua direção. Saber repartir é para quem não olha apenas para si, irmãos. Existe uma multidão faminta esperando pela sua compaixão. Existe uma multidão faminta esperando você abrir o seu coração para repartir aquilo que Jesus está colocando na sua mão. Jesus entregou tudo nas mãos dos discípulos e confiou que eles repartiriam. Mesmo com fome, Jesus diz, vão lá e reparta. Jesus confiou, vai lá e eu sei que vocês vão repartir com todos que estão aí precisando. E não vai faltar para ninguém. Eu quero terminar aqui. Todas as vezes que a gente decide honrar o outro, aquilo que você precisa será honrado pelo Senhor. Não, você não entendeu não. Todas as vezes que você decide primeiro honrar o próximo, aquilo que você precisa será honrado pelo Senhor na sua vida. Todas as vezes que você colocar o próximo como alguém que vale mais honra do que a si mesmo, Jesus vai honrar você naquilo que você precisa. Acredite nisso. Está na hora de a gente mudar o nosso coração e nossa mente em relação a vivermos a multiplicação do Senhor e sermos mais homens e mulheres de fé e experimentar o milagre da multiplicação daquilo que está pouco aos nossos olhos. O que está pouco para você? Hoje Jesus quer multiplicar aos teus olhos. O que está pouco na sua casa? Hoje Jesus quer te dar o milagre na multiplicação, mas você precisa fazer alguma coisa com isso. Tudo o que Ele quer é que você confie. Quantos daqui decidem confiar no Senhor hoje? Fica de pé você que decide confiar em Jesus. Fica de pé você que decide confiar verdadeiramente no Senhor nessa noite. Confiar em um Deus que faz milagres. Confiar no Senhor que pega o pouco que você tem e multiplica no suficiente para satisfazer, não só você, mas uma grande multidão. Diga assim, olha para cá, diga assim, o texto diz, que todos, diga todos, comeram e ficaram satisfeitos. Olha ao teu redor aí, todas as pessoas que você puder, diga assim, não vai faltar para você. Não vai faltar para sua casa. Diga assim, hoje Jesus vai gerar uma satisfação sobre o seu lar e sobre a sua família. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? E olha, de um, Jesus multiplica em milhares. De um, Jesus multiplica em milhares. De uma entrega, Ele faz uma grande colheita. De uma decisão de fé, Ele gera um rio vivo que sai de dentro de você. Eu quero terminar com esse relato que você conhece bem, daquela mulher samaritana que chegou no poço, atrás de um pouco de água, para matar a sua sede. O que é que ela queria? Diga assim, um pouco de água. Diga um pouco de água. Porque o cântaro dela não era grande, era pequeno. E aos olhos humanos, aquele cântaro não duraria um dia todo, só duraria algumas horas no meio do deserto. Mas diga assim, um pouco com Jesus é o suficiente. Jesus chegou naquele dia e disse àquela mulher, essa água que você bebe, algumas horas depois você volta a ter sede. Por quê? Porque nós queremos satisfazer a nossa vida com as coisas desse mundo e com as coisas que são carnais. Jesus está dizendo, eu tenho uma água. Eu tenho uma água. Nessa noite Ele trouxe aqui para dizer a você, eu tenho uma água. Eu tenho o que você precisa. Eu tenho algo para satisfazer a sua vida de uma vez para todo sempre. Jesus disse, se você beber dessa água que eu te der, nunca mais você terá sede. E do seu interior fluirão rios de águas vivas.
É isso que Jesus quer fazer com você nessa noite. Você está preparado? Você pode levantar suas duas mãos nessa noite? Ele está aqui nesse lugar. E você pode dizer: Jesus, diga: Jesus, hoje eu coloco nas tuas mãos o pouco que eu tenho. Você pode dizer qual é o seu pouco? Diz para ele aí qual é o teu pouco. Você pode dizer qual é o teu pouco? Deixa ele ouvir a tua voz. Deixa ele ouvir a tua voz. Não retraia, não silencie. Diga a ele qual é o teu pouco. Qual é o teu pouco nessa noite? Qual é o teu pouco? Acredite que ele está aqui. Acredite que ele está aqui. Coloca nas mãos dele e diga: Jesus, toma agora isso que é pouco aos meus olhos. Porque eu sei que nas tuas mãos esse pouco vai se multiplicar, esse pouco vai tornar uma grande colheita, esse pouco vai ser como um rio que sai do meu interior, um rio de águas vivas, e tocará numa geração sedenta, tocará numa geração faminta. Eu sei, Jesus, que o Senhor pode multiplicar esse pouco hoje e se tornará em algo satisfatório para a minha vida, a minha casa e aí a geração a qual eu pertenço. Oh Senhor, o Senhor está aqui nessa noite.